Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. Estou voltando aqui para o canal para mais um tutorial de Naruto, dos mini de Naruto. E dessa vez a gente vai fazer ninguém menos, ninguém mais que o Shikamaru. Gente, olha que coisinha mais fofinha que ele ficou. O topetinho dele, o cabelinho dele, coisinha fofa. Ficou muito lindo. E ele ficou aí por volta dos seus 8, 9 centímetros. Vou deixar o vídeo que eu tô medindo ele passando aí pela tela para vocês verem. E ele também é muito simples, tá? Bem rapidinho de fazer. A maioria dos de Naruto que tem essa roupinha de ninja é mais tranquilo de fazer, porque aqui o colete é igual, a roupinha é toda de uma cor só. Então, ele é bem tranquilinho de fazer, tá? E eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram e ele foi o segundo mais pedido depois da Tsunade. Então, tive que fazer ele, gente, não tem jeito. E aí eu quero que você comente aqui qual o próximo você quer ver aqui dos minis de Naruto, tá? Porque eu já estou pensando em vários pra trazer aqui pro canal. Tô muito ansiosa pelos próximos. Então, já comenta aqui qual que você quer ver. Eu vou deixar na descrição a lista de pontos, a lista de materiais que eu usei pra fazer ele, e também a playlist com todos os minis de Naruto que já tem aqui no canal, que já tem vários, tá? Então dá uma olhadinha lá na playlist. O que não tiver lá e você quiser que eu traga aqui pro canal, comenta no vídeo, tá? Pode comentar nesse vídeo, pode comentar em outro, tá? O importante é comentar, curtir, se inscrever no canal para você não perder nada. E é isso, vamos para o tutorial dele. Eu espero que você goste. Vamos começar com fio preto, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Chegando no final, vamos fechar o anel. E agora, para a segunda carreira, a gente vai trocar de cor para o fio cinza. Então, desmanchar ali o último pontinho e trocar para o fio cinza. E agora a gente vai repetir nas carreiras 2 e 3, esses mesmos 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Nessa carreira 2, a gente já pode ir arrematando ali os fios da troca de cor, fazendo os pontos por cima dele. Então, chegando aqui no final da carreira 2, já vira o trabalho ali para ele não entortar para o outro lado. E vamos cortar esses excessos de fio, cortar deixando um tantinho ali para colocar o restante ali para dentro. E agora, na carreira 3, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos. Terminando a terceira carreira, vamos cortar o fio cinza e trocar novamente para o fio preto. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos no final dessa carreira. Chegando no final, a gente vai cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. Agora, nas carreiras 5 e 6, nós vamos repetir esses 9 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Lembre-se que faça uma perna, corte o fio. Na segunda perna, a gente vai fazer igual, mas não vai cortar o fio, tá? Então, aqui eu já tenho as 2 perninhas. Na primeira, como eu falei, a gente corta o fio e na segunda, não. Vamos unir as perninhas ali, fazendo um ponto baixo em qualquer ponto, tá? Então, é só unir com um ponto baixo
E agora a gente vai fazer ponto baixo ali ao redor das duas perninhas. Cada perna tem 9 pontos. Então, a gente vai fazer 9 pontos ali na primeira perna, depois 9 pontos na segunda perna e vamos ficar com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Terminando a carreira, cortar o excesso de fio ali e colocar o restante pra dentro. Agora, vamos continuar aqui. Da carreira 8 até a carreira 10, nós vamos fazer 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 10, agora na carreira 11 nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Agora, nas carreiras 12 e 13, nós vamos repetir esses 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Na carreira 14, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e nós vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da carreira 14, antes da gente trocar o fio, a gente vai caminhar alguns pontos, tá? Pode fazer aí 6 pontinhos pra gente fazer a troca de cor ali na parte de trás do boneco. Porque aí a troca de cor da cabeça e dos pezinhos vão ficar sempre na mesma direção. Então, caminha 6 pontos. Esses 6 pontos a gente não vai contar. Então, agora é só cortar o fio preto. E aqui, antes de prosseguir para a cabeça, a gente pode colocar enchimento no corpinho já. Para colocar enchimento no corpinho, eu gosto de colocar com um palito de churrasco e sempre aos poucos, tá? Porque assim a gente vai deixando o corpinho bem certinho e não tem perigo de deformar. Agora, começando a carreira 15, nós vamos trocar para o fio bege. E vamos fazer 12 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E a gente vai ficar com 24 pontos no final dessa carreira. E aqui a gente pode ir arrematando junto também os fios da troca de cor.
Chegando aqui no final, a gente pode cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. Agora, na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e nós vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, nós vamos repetir esses 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 23, a gente já tem a cabecinha assim. Então, agora a gente vai contar aqui entre as carreiras 19 e 20, a gente vai colocar os olhinhos. Então, eu vou marcar ali mais ou menos onde vai ficar o primeiro olhinho com a agulha mesmo, para abrir o espacinho, tá? Então, marca assim, e a gente vai colocar aí com mais ou menos 5 pontos de distância um do outro. E aí, eu gosto de abrir bem o buraquinho para colocar o olho com a tesoura mesmo, tá? Com a pontinha da tesoura. Então, agora é só posicionar o olhinho ali no local que a gente marcou. E antes de colocar a trava, eu gosto de bordar a parte branca dos olhos. Então, eu vou inserir ali na parte de cima do olho, exatamente no meio, tá? E aí, a gente puxa o fio, insere ali no meiozinho da parte de baixo, faz a mesma coisa do outro lado. E aí, deixa essas alcinhas assim, bem grandes, tá? Pra gente colocar a trava e conseguir puxar depois. Então, agora é só colocar a trava e posicionar certinho ali, tá? Tem esse aplicador de trava aqui que é muito bom, você encontra na Shopee, tá? Então, é só apertar ali que a trava já vai ficar no lugar certinho. E agora a gente vai puxar esse fio branco que a gente deixou, porque ele vai formar aquela parte branca do olho no cantinho, tá? Então, é só puxar ali e dar um nozinho por dentro.
E aí, se você sentir necessidade, você pode aplicar um pouquinho de cola ali, tá? Onde a parte branca vai ficar, pra não ficar saindo do lugar desse jeito. Então, se você colocar um pouquinho de cola, ele vai ficar preso ali. Então, com os olhinhos aplicados, agora a gente vai continuar a cabeça. Na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Nós vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 25, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Nós vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 28, vamos fazer ali 3 diminuições. Agora, vamos cortar, deixando o fio pra gente poder arrematar. E agora é só colocar enchimento na cabeça. Vai colocando aos poucos pra deixar a cabeça bem redondinha, tá? Como eu falei, eu gosto de usar palito de churrasco, porque aí é só empurrando, tá? Bem aos pouquinhos, que ele vai ficando bem compactado. E agora, a gente vai fechar com a agulha de tapeçaria fazendo o anel mágico invertido. Então, é só pegar as alcinhas, sempre a alcinha de fora do ponto, sempre na mesma direção, e ir passando ali até o último ponto.
Chegando aqui no final, é só puxar o fio até fechar e arrematar. Depois de terminar, eu gosto de dar uma giradinha assim na cabeça para o enchimento ficar bem certinho no lugar. E agora o corpinho tá pronto. Agora vamos começar os braços, começando com o fio bege, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e aqui a gente já vai cortar o fio, tá? Porque a gente vai trocar para o fio cinza. Então agora é só inserir o fio cinza e a gente vai pegar ali apenas a alcinha de trás do ponto e fazer 6 pontos baixos por toda a volta dessa carreira, tá? E aqui a gente pode ir arrematando junto esses fios da troca de cor. Chegando aqui no final, cortar esse excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, na terceira carreira, pegando as duas alcinhas normais agora, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Chegando no final da carreira, agora a gente vai cortar e trocar para o fio preto. E agora, da carreira 4 até a carreira 7, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. E aqui, nessa carreira 4, a gente já pode ir arrematando também os fios da troca de cor. Chegando aqui no final, só cortar o excesso e colocar o restante ali pra dentro. Então, agora é só continuar até a carreira 7, repetindo esse mesmo processo. Chegando aqui no final da carreira 7, agora a gente vai dobrar o bracinho ao meio, assim, passar a agulha de um lado pro outro, dessa forma. E a gente vai fechar fazendo 3 pontos baixos, tá? Pegando os dois lados da peça. E agora é só cortar deixando o fio pra gente poder costurar no corpinho. E agora com os dois bracinhos já pronto, a gente pode costurar no corpinho. Então é só posicionar ali, tá? Na última caída do corpo e costurar. Pra costurar, a gente vai passar ali a linha dentro do corpinho e dentro do braço até acabar todos os pontinhos.
Agora a gente precisa fazer o colete dele. O colete dele é igual ao do Kakashi e do Rock Lee, tá? Eu vou deixar linkado aqui o vídeo deles pra você ir lá conferir. É bem rapidinho de fazer, eu acho que ele tem 5 carreiras, se não me engano, tá? Mas é igual, então pro vídeo não ficar muito extenso, eu não vou ficar repetindo o mesmo padrão, porque já tem aqui no canal. Então, depois que o colete estiver pronto, a gente só veste ele no boneco e vamos costurar ali na frente pra poder fechar. Então, para fechar é bem simples, a gente vai passando a agulha ali de um lado para o outro dessa forma e vai fechando aos poucos. Aí chegando aqui no final, a gente deixa ali um tantinho sem costurar para deixar essa abertura ali, tá? E aí, agora é só arrematar o fio. E para finalizar o colete, com um pedaço de feltro vermelho, a gente corta um círculo. E agora é só colar o círculo ali na parte de trás do colete. E aqui agora com a parte interna da caixa de leite, tá? A parte interna dela é prateadinha, então fica muito legal para fazer a bandana. A gente vai cortar aqui um quadradinho. Se você não quiser fazer com caixa de leite, você pode fazer com feltro também, tá? Com o material que você quiser. Eu gosto de fazer com ela porque ela fica bem prateadinha. Então, a gente vai cortar ali um quadradinho que vai caber ali no braço dele, tá? Então, corta e mede. E depois que a gente medir, é só fazer o símbolo de Konoha com a caneta permanente. E aí, terminando, é só colar a bandana no braço dele. Agora, a gente precisa bordar o rostinho dele, então é só bordar ali com fio preto a sobrancelha, tá? Então é só inserir ali na parte interna do olho, no meio do rostinho, e depois subir ela. E aí,
Quando você for fazer do outro lado, lembra de contar para você fazer exatamente a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro, sempre na mesma carreira. Agora vamos começar o cabelo e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Chegando aqui no final, a gente fecha o anel e agora, na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E a gente vai ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da segunda carreira, vamos cortar aquele excesso de fio que tá vindo do anel. E agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 7 até a carreira 10, nós vamos repetir esses 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 4 carreiras retas. Chegando aqui no final da 10ª carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Agora, vamos subir 3 correntes e voltar fazendo um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Nós vamos pular um ponto de base e prender no próximo com ponto baixíssimo. Sobe 3 correntes, volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, pula um ponto de base e prende no próximo com ponto baixíssimo. A gente vai repetir esse mesmo processo até acabar a carreira, tá?
Então, chegando aqui no final, depois de repetir todo esse processo, a gente vai cortar o fio e arrematar. Agora a gente vai fazer a segunda parte do cabelo dele. Então, vamos começar fazendo 10 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. Chegando no final, a gente vai subir novamente 10 correntes e vamos repetir o processo, tá? Voltando a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. E a gente vai repetir esse mesmo processo até ter 5 mechas. E agora que a gente tem as 5 mechinhas, a gente precisa cortar, deixando o fio pra gente poder costurar. Agora, a gente vai transformar ele num rolinho para poder costurar na cabeça. Então, a gente vai rodando ele assim, unindo uma ponta à outra, tá? Então, eu vou passar a agulha aqui, já na ponta da outra mechinha dessa forma. E aí, ele vai ficar presinho, assim. E aí, a gente vai rodar novamente, tá? E vai prendendo, costurando, enquanto você vai fazendo um rolinho, tá? A base dele vai ficar tipo um bolinho mesmo. Então, é só ir passando a agulha, assim, pra prender as mechinhas uma nas outras. E agora, pra posicionar o cabelo, vamos passar cola primeiro na touquinha que a gente fez. Então, a gente vai posicionar na cabeça, tá? Posiciona assim, bem de ladinho, não é pra centralizar o anel mágico, pra poder ele ficar com esse efeito assim, da franjinha na testa. E aí, agora a gente precisa colar todas essas franjinhas no local certinho, tá? Então, ele vai passando cola e cola na cabeça, e aí coloca um alfinete pra segurar ali enquanto seca. E aí, a gente vai repetir esse mesmo processo por toda a volta.
E agora, para finalizar, a gente vai colocar o rolinho que a gente fez ali, centralizado ali na cabeça, tá? Você vai posicionar com o alfinete e ver qual o local que fica melhor. Ele não vai ficar exatamente lá no anel mágico da touquinha, tá? Você pode colocar mais acima do anel mágico para o cabelo ficar bem espetadinho para cima. E aí, você posicionou, viu que ficou legal, agora é só costurar. Sem segredo, a gente vai costurar passando ali um pontinho do cabelo e um pontinho do rabinho, tá? Então, vai fazendo isso até prender bem. E aí, pra finalizar o cabelinho dele, a gente pode amarrar em volta do rabinho um fio branco, assim, eu vou passar 2 voltinhas e dar um nozinho e esconder, tá? Pra ficar como se fosse o elástico do cabelo dele. E agora, vamos fazer as orelhas. Com o fio bege, vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Terminando aqui, é só cortar, deixando o fio para costurar e fechar o anel mágico. Agora, a gente vai posicionar as orelhinhas ali na lateral do rostinho dele, tá? Entre as mechinhas do cabelo. Então, é só posicionar ali, assim, vai ser mais ou menos abaixo da altura do olho. E aí, agora, é só costurar a orelha na cabeça. Se você quiser também, você pode colar direto na cabeça. Eu prefiro costurar. Então, é só passar uns pontinhos ali escondidinhos e arrematar no final.
Para finalizar, a gente vai cortar agora um feltro branco, uma tira. Essa tira vai servir pra gente colocar em volta da perninha dele. Então, corta aí um tamanho, mais ou menos, que você acha que vai ficar bom, pra depois, no final, a gente conseguir arrematar certinho. Então, é só pegar a cola e colar ali em volta da perninha. E aí, vou deixar essa abertura aqui pro lado de fora, pra gente colar o bolsinho por cima da abertura e ele ficar escondido, tá? Então, com o fio preto, vamos fazer 3 correntes, voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixos. A gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer mais 2 pontos baixos novamente. E agora, é só cortar o fio e arrematar. E aí, a gente vai colar esse bolsinho em cima da tira branca que a gente fez de feltro, na perninha dele. E aí, com mini pérolas de 2 milímetros, a gente vai colar nas orelhinhas dele para fazer os brincos. Para finalizar, você pode aplicar um pouco de blush nele, tá? Se você quiser, ali nas bochechinhas e no nariz. E é isso, o Shikamaru está pronto. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui e te vejo num próximo vídeo.